Então, meus amigos, quero fazer aqui uma reflexão e dar uma explicação aí, porque eu fiz um vídeo há pouco tempo agora, e algumas horas atrás, alguns minutos, eu creio, o jogo acabou agora há pouco, falando que o São Paulo é soberano, é o clube soberano no Brasil. E eu tô vendo muitos flamenguistas que vêm falar da atual situação do São Paulo Futebol Clube. E aí, eu quero aqui explicar algumas coisas pra vocês. O seguinte, que o Flamengo hoje é o melhor time do Brasil, ninguém duvida. Eu acho que todo mundo acredita nisso, tá? Por quê? Quem ganhou o Carioca, apesar de Carioca não é grandes coisas, porque ganhar Carioca contra Fluminense, Botafogo e Vasco na situação que eles estão, é mais do que obrigação, tá? Então ganhou o Carioca, ganhou o Brasileirão, com todos os méritos, e ganhou a Libertadores, também com todos os méritos. Ou seja, é o melhor clube do Brasil, ninguém duvida disso. O melhor time do Brasil, ninguém duvida disso. O que eu quero levantar aqui é o seguinte, o São Paulo hoje, o São Paulo está mal. Está mal, não é hoje. O São Paulo já vem aí de alguns bons anos, muito mal. O São Paulo está jogando pessimamente, né? Uma diretoria fraca, que contrata maus jogadores e tudo mais, enfim, demite vários técnicos e tudo. Então o São Paulo está mal hoje. Mas, quando você vai analisar, se você quiser analisar a atual situação dos clubes, né, dos times, aí você vai ter uma opinião. O São Paulo está mal, o Palmeiras está bem, o Flamengo está excepcional, o Corinthians está mal, o Fluminense está isso, está aquilo. Isso aí, ó, muda, né? Isso é fase, são fases, tá? Então assim, hoje o time que está mal, amanhã pode ser o melhor time do Brasil, tá? O time que está ruim hoje, o time que está bom hoje, amanhã pode cair para a segunda divisão, como nós já vimos isso acontecer no Campeonato Brasileiro, tá? Um clube que ganhava Copa do Brasil, ganhava um Brasileirão e tudo mais, 1 ano, 2 anos depois estava na segunda divisão. Isso é normal acontecer no Brasil. Mas, se você quiser analisar o momento, ok, Flamengo, melhor time do Brasil, ó, todos os méritos, dá gosto de ver o Flamengo jogar e tudo mais. Agora, querer, porque o Flamengo tá bom hoje, dizer que o Flamengo é o maior clube do Brasil, aí já existe uma grande, mas uma enorme diferença. Porque, veja bem, eu vou analisar o Flamengo com o meu São Paulo, que eu poderia analisar o São Paulo com qualquer clube brasileiro, porque ele é soberano, ele está acima de todos, tá? Não tem ninguém que chega próximo do São Paulo, ninguém, né? Mas eu vou analisar com o Flamengo e vou provar isso que eu tô te falando. O Flamengo, ele foi fundado em 1895, portanto, o Flamengo tem mais de 120 anos, se eu tiver mal aqui na matemática, o Flamengo tem mais de 120 anos de idade, de existência. Ou seja, desde 1895, o Flamengo disputa campeonatos. Campeonato Carioca, tinha uns campeonatos, uns extintos campeonatos naquela época que o Flamengo ganhava. E o Flamengo teve times fenomenais. Times não. Teve um time fenomenal que foi na década de 80 com o Zico. Então somente isso. E aí, o Flamengo tem mais de 120 anos. Aí você compara ele com o São Paulo hoje. O São Paulo tem hoje 85 anos de idade. Dos 12 grandes clubes do Brasil, quem que são os 12 grandes clubes do Brasil? São os quatro do Rio, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Os 4 de São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos. Os 2 de Minas, Cruzeiro e Atlético. E os 2 do Rio Grande do Sul, Grêmio e Internacional. Você pega esses 12 grandes clubes, o caçula é o São Paulo. São Paulo é o mais novo dentre todos eles, é o caçula. Porém, é o clube com mais títulos. E aí, como que você vai analisar um clube se não pelos títulos? Porque é o seguinte, se você analisar a torcida do Flamengo é enorme, é a maior do Brasil. Beleza, e aí? É a maior torcida, eu não torço para a torcida, eu torço para um clube. Então se a torcida é a maior, quer dizer que o clube é o maior? Não é. O que diz que um clube é grande, ele é gigante, ele é o maior, são os títulos. E aí dentro disso, você pega, por exemplo, a fase hoje do Flamengo, que é excepcional. O que o Flamengo ganhou? Carioca, Libertadores e o Brasileiro. Tá bom? Beleza, tá ótimo, tranquilo. Pela história do Flamengo, um clube que ficou mais de 38 anos sem ir para uma final da Libertadores, tá ótimo. Tem amigos meus aí, ó. Não precisa nem ser amigo meu, mas quem tem menos de 40 anos de idade nunca viu o Flamengo disputar uma Libertadores. Disputar uma final de Libertadores.
Libertadores. Quem tem menos de 40 anos de idade. Eu tô quase chegando na casa dos 40. Já vi o São Paulo ser campeão de Libertadores 3 vezes. E 3 vezes campeão do mundo. Aí eu trago mais ainda para mostrar a soberania do São Paulo. Eu trago esse episódio de hoje. O Flamengo, o melhor clube do Brasil, o melhor clube da América, foi jogar um Mundial Interclubes. Perdeu. Por quê? Porque, meu amigo, para jogar um Mundial, você não tem que simplesmente ser o melhor do Brasil. Você tem que ser grande, você tem que ser gigante para desafiar o Golias, meu amigo. Para desafiar o clube europeu, que é 10 vezes mais rico do que o seu clube, tá? Que tem 10 vezes mais possibilidade de contratar o melhor jogador que eles quiserem. Se o Liverpool fizer uma força, eles contratam o Messi. Eles podem contratar o Cristiano Ronaldo. Então, para um clube da América bater de frente com um clube europeu, ele tem que ser gigante. Ele tem que ser grande, ele tem que ser enorme. Senão passa vergonha. É isso que acontece. Você pega o Grêmio, por exemplo, o Grêmio tem 3 Libertadores. Tá igual o São Paulo. Ninguém tem mais do que o São Paulo. Tem igual o São Paulo. Libertadores. O Grêmio tem 3. Mas não tem um Mundial. Foi de 83, se não me engano. Tem um Mundial. Perderam 2 Mundiais. Você pega quem aí? O Vasco tem uma Libertadores, não tem Mundial. Você pega o Palmeiras, tem uma Libertadores, não tem Mundial. Você pega o próprio Flamengo, tem 2 Libertadores, conquistada 38 anos depois, tem um Mundial. Você pega o Santos de Pelé, o grande Santos, tem 3 Libertadores, mas só tem 2 Mundiais. O São Paulo é o único que tem 3 Libertadores e 3 Mundiais. Ninguém no Brasil passa perto, ninguém chega perto. O que mais se aproxima, assim, ainda está distante, mas muito distante, léguas de distância, é o Santos. É o Santos. Mas ninguém chega perto do São Paulo. Então, quando eu falo que o São Paulo é o clube soberano do Brasil, é o maior clube do Brasil, eu não estou falando do time, dos 11 titulares hoje que estão jogando. Os 11 titulares que estão jogando hoje, talvez sejam um dos piores times do Brasil. Mas o clube, São Paulo Futebol Clube, ele é o soberano, ele é o maior do Brasil. E é um dos maiores do mundo. Faça a pesquisa você mesmo, entra no Google e pega a lista de campeões mundiais. Quem são os campeões mundiais? Você vai ver que o São Paulo tá lá no topo, tá lá perto lá, ó. Tem o Real Madrid que tem mais, tem um Boca Juniors que tem mais, deve ter talvez um Barcelona, não sei, eu acho que o Barcelona tem 3 também, se não me engano. Quem mais? Tem alguns outros clubes aí que tem mais que o São Paulo, ou igual ao São Paulo. O São Paulo tá lá, entra a cabeça. Você tá entendendo? Qual clube brasileiro que chega lá perto? Tá tudo lá embaixo. Os outros estão tudo lá embaixo. Então assim, o flamenguista tem que comemorar os títulos que ganhou hoje, tudo. Hoje não, ganhou agora esse ano. Mas meu amigo, na fase boa do Flamengo, na fase esplêndida, na melhor fase depois de 40 anos, quase 40 anos, né? Porque a última fase foi com o Zico, em 81. Foi roubado, hein? O torcedor do Atlético Mineiro sabe disso. Então você pega a fase boa do Flamengo, uma fase esplendorosa. O Flamengo ganhou um brasileiro, uma Libertadores e um Carioca. That's it. Nada mais. O São Paulo, nas suas fases boas, o São Paulo ganha Mundial, ganha Libertadores, ganha Brasileiro, ganha Paulista, ganha Supercopa, ganha Recopa, ganha Comebol, ganha tudo. Você tá entendendo? Tudo que disputa o São Paulo está ganhando. Essa é a diferença. Voltando aí, eu nem sei onde é que eu tava mais. Então essa é a diferença. Querer comparar, qual é o clube no Brasil que compara com o São Paulo? O São Paulo tem 6 campeonatos brasileiros. 6 campeonatos brasileiros. 6 campeonatos brasileiros. O Palmeiras tem mais? Tem, porque a CBF passou alguns fax aí, reconheceu uns títulos lá. Você vê o nível de absurdo. O Flamengo tem 2 campeonatos brasileiros no mesmo ano. Olha o que a CBF quis fazer. Então assim, o Santos tem mais campeonato brasileiro? Tem, porque a CBF reconheceu uns títulos lá de 1900 em branco e preto. Tudo no reconhecimento, tudo por fax. Ó, passa um fax aí, reconhece esse trem. Quem pagar mais a gente reconhece. Daqui uns dias, é perigoso a CBF pegar títulos sul-americanos, por exemplo. A CBF não, a Comembol. Pegar títulos como a Comembol, a extinta Supercopa, a extinta Mercosul e transformar em Libertadores. Falar que o time ganhou a Libertadores. É um absurdo, mas é o que aconteceu. Então assim, você tirando essas aberrações da natureza, essas palhaçadas que já aconteceram aí, o São Paulo é o soberano, é o clube mais vitorioso do futebol brasileiro. Então, flamenguista, comemore essa fase, comemore a fase que vocês estão passando agora. Só que soberania, meu amigo, ninguém chega perto do São Paulo Futebol Clube, que está longe do seu centenário,
longe de alcançar a sua centenariedade, não sei se existe essa palavra, está longe de se tornar centenário, e é o clube mais vitorioso do Brasil, é o clube com mais estrutura, tudo. Então fica aí essa reflexão aí, uma explicação aí do que é soberania para vocês. Um abraço, meu amigo Itamar.